legado que você vai viver muito mais anos, né? Mais do que seus avós, mais do que os seus pais. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, porque a gente vai te falar sobre a idade centenária, como o fato de você poder viver até os 100 anos ou até mais vai mudar sua vida e os seus investimentos. O papo aqui é finanças e investimentos, então a gente vai focar especificamente como é que você faz para se planejar para essa fase de vida, de quanto que você precisa juntar para se aposentar e de como você mudar um pouquinho o valor que você aplica todo mês, muda drasticamente quanto que você vai juntar lá na frente. Ah, Cezita, mas eu não consigo investir todo mês. Fica com nós que também tem dica de como não vacilar nesse compromisso que você tem que fazer com você mesmo, de conseguir de fato investir todo mês, porque isso faz toda a diferença. Eu sou o Cezita Sperandi. Eu sou eu, Fordelone, e nós somos o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Partiu então trocar essa ideia de onde investir para sua aposentadoria, mas antes 2 recadinhos. Se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo praticamente todo dia, seja as lives, os vídeos curtos, cheio de dica de investimento seguro e rentável. Segundo recadinho é para você deixar essa curtida aqui embaixo, porque esse é o nosso pagamento. Ajuda demais o canal a crescer ainda mais e continuar produzindo conteúdo gratuito para você aprender a investir melhor essa grana. Agora então partiu entender como se planejar para viver até os 100 anos muito bem vividos. E aí, Econoiker, tranquilo? Você tá com a cabeça a mil porque você tem altas chances de poder viver mais, né? Calma. A ideia desse papo de hoje surgiu de um livro que eu li recentemente chamado The 100 Year Life. Não tem tradução ainda pro português, mas, cara, livraço, vale a pena você dar uma conferida. O que esse livro fala? Ele fala que as crianças que nascem hoje em dia têm mais de 50% de chance de chegar à idade centenária, de chegar ou até passar dos 100 anos. Pra você ter ideia de como isso é muito, há um século, 100 anos atrás, a probabilidade era de 1%. Esse livro foi escrito por 2 autores e eles encaram isso como um presente, né? Não encaram como um susto, mas claro que isso traz muita mudança da forma como a gente vive. Isso é mega importante pro seu planejamento financeiro, eu nem preciso dizer, mas sabe as seguradoras que fazem seguros de vida? Elas calculavam lá na época dos nossos pais que a gente tinha uma expectativa de vida de uns 70 anos. Só que os nossos pais já estão passando dos 80, alguns chegando ao 90. Então se antes a gente trabalhava até os 60 para juntar dinheiro suficiente até os 80, que é talvez a gente viva até lá, hoje você já tem que levar em conta que você vai chegar nos 100 anos. E essas seguradoras estão considerando que a nossa expectativa de vida é, sei lá, uns 80, 85. Pode apostar que talvez eles errem de novo. A gente vai viver até os 100 e é bom você se preparar para isso financeiramente. E aí eu te pergunto, essa é a grande pergunta do vídeo. Você já tem reserva para aposentadoria? Você tá se planejando para essa fase? Como é que você faz? Você investe num tesouro IPCA, no tesouro Renda Mais, lá do Tesouro Direto? Como é que você pensa que você vai viver essa fase? Será que você vai ter que trabalhar? Vai depender de parente? Vai depender da aposentadoria pública? Comenta aqui embaixo como é que você tá se planejando. Cara, eu vou te falar, Cezita, que é o meu grande plano de vida hoje em dia. Eu tô me sentindo cada vez mais velha, mais cansada, sabe? Com filhos, meu Deus do céu. Mas eu acho que eu me aposento por meio dos meus investimentos mesmo. Os seus investimentos são para aposentadoria ou você tem planos mais de curto prazo? A maior parte dos meus planos hoje são mais de médio prazo, eu diria. Eu tenho uma parcela dos meus investimentos que estão no Tesouro IPCA. Eu tenho uma outra estratégia que ela é mais específica e talvez mais avançada, que é um produto mais elaboradinho, que é uma espécie de um fundo de previdência privada com seguro de vida. Então eu contribuo, uma parte dele eu acabo perdendo, só que se eu viver mais do que 8 anos a partir de agora, vira um investimento que eu posso sacar na aposentadoria a hora que eu quiser. E o mais legal é que ele também rende parecido com o Tesouro IPCA. Enfim, eu tenho esses planejamentos, mas eu confesso que eu tenho que me preparar melhor. Eu quero aí nos próximos anos ganhar mais e direcionar uma fatia maior dos meus investimentos para aposentadoria, com certeza. E você, Iô? Cara, até tem o Tesouro IPCA para 2045, 2000 e sei lá quanto, mas mesmo os seus investimentos que são de curto e médio prazo, para 1, 2, 5 anos, eu encaro que são para minha aposentadoria, porque eu vou fazendo uma rolagem de vencimento. Eu vivo com o dinheiro que entra do Econoic, e aí conforme esses CDBs, né, e outros investimentos vão vencendo, se eu não vou precisar da grana, eu reaplico. E a minha ideia é usar essa grana na minha aposentadoria e ir reaplicando até minha aposentadoria. Mas, enfim, vamos ver, né? Se eu resolver me aposentar antes, não sei. Mas essa grana que eu guardei
Com certeza tá no meu plano de viver de renda, não penso fazer nada no médio prazo, tipo loucuras, né? Empreender, comprar uma nova casa, algo assim. Nada disso. Dá uma olhada no que eu achei aqui, ó. A gente tá falando da expectativa de vida do brasileiro, e segundo o IBGE, a gente tem uma expectativa de vida de chegar até os 77 anos. É claro que mulheres tipicamente vivem mais, e a expectativa de vida das brasileiras é chegar aos 80 anos e meio. Se considerar só os homens, a estimativa é mais baixa, 73,6 anos. Será porque homem faz muito mais cagada que acaba vivendo menos? Eu acho que tinha até uma comunidade, eu não lembro se era no Orkut ou uma página no Instagram falando por que os homens morrem antes, por que os homens morrem mais cedo. E só tipo, fazendo barbaridades no trânsito. Enfim, deve ser por isso mesmo. Nem me fala, eu já vi umas pérolas dessa aí. No mundo, a expectativa de vida em média é menor do que a do Brasil, 72,8 anos. A ONU inclusive calcula que até 2050 o número de pessoas que vão ter mais de 65 anos de idade vai ser mais do que o dobro de crianças com menos de 5 anos de idade. Atualmente, segundo o IBGE, a gente tem no mundo 1,1 bilhão de idosos de 60 anos ou mais. Em 2100, o final aqui do século, a gente vai chegar em 3,1 bilhões de idosos com mais de 60 anos. Ou seja, a população de idoso vai triplicar. Você vai viver mais. E aí a galera que não gosta de investir, que gosta de viver o hoje alucinadamente, faz a pergunta bem famosa. E se eu morrer amanhã? Não vou ter aproveitado nada. Mas a pergunta que você deveria estar se fazendo é: e se você viver mais? Como é que você vai viver daqui pra frente? Como é que você vai viver a sua aposentadoria? Mas vamos lá, se de fato você, e não só você, a população como um todo for viver mais, o que muda no nosso dia a dia? Esse livro fala de várias mudanças, mas uma coisa que eu achei muito da hora é que ele fala que vai ter quase que uma nova fase de vida, uma fase de mais experimentação. As pessoas vão, por exemplo, experimentar mais de um emprego ao longo da vida, porque imagina, você não vai trabalhar só dos 20 até os 50, até os 60 anos como a gente está acostumado. Muitas pessoas vão experimentar mais de um emprego ao longo da vida, porque a gente está falando de uma vida ativa que talvez dure muito mais do que 40, 50 anos, vai durar até o fim da vida, porque se a gente tá falando que vai viver até os 100, então a gente vai trabalhar até os 80, por exemplo. O que você mais tem que prestar atenção é investir direito a sua grana, porque você vai ter que cada vez mais estar atento em equilibrar a rentabilidade, buscar bons rendimentos, enquanto você tem segurança dessas suas aplicações, porque você vai ter que fazer essa grana render bem e durar toda a sua aposentadoria. Ainda bem que aqui no Economy que a gente fala justamente de investimento seguro e rentável. Se você não tem a menor ideia de quanto que é esse patrimônio para viver de renda, quanto que você tem que juntar para aposentadoria, não tem problema, porque a conta é bem simples. A gente ensinou nesse vídeo onde a gente explicou a regra dos 25. A conta é muito fácil de fazer, é só uma multiplicação, você pode checar aqui. E esse vídeo tá dentro da playlist de finanças, onde tá recheado de dica para você viver bem, não só a sua aposentadoria, mas o seu dia a dia já hoje. A gente já te convenceu que planejar suas finanças, planejar seus investimentos é mega importante. Mas qual que é o planejamento do brasileiro hoje para aposentadoria? Basicamente, são 3 opções. É um tripé. A galera que tá apoiada e contribui ativamente porque é funcionário de uma empresa para ter uma aposentadoria pública, o famoso INSS, que pode sim ser complementado pelo segundo pé desse tripézinho, que são os fundos de pensão, os fundos de previdência privada, além do patrimônio acumulado, inclusive os investimentos, mas não só, né? Pode ter um imóvel que você adquiriu, a casa no campo, mas principalmente as aplicações no Tesouro Direto e outros investimentos que a gente sempre fala aqui no Econoweek. Então são esses 3: INSS, fundo de previdência privada e o seu patrimônio investido. Às vezes ele é conhecido também como fundo de pensão, sabe aquela previdência privada que você investe um tanto, a sua empresa investe o outro? É isso aí. Só que esse tripé tem problemas, né? Começando pelo INSS, pela aposentadoria pública, já dá pra perceber que o governo não tá dando conta de pagar uma boa aposentadoria hoje em dia. O que dirá daqui a um tempão, que vai ter um monte de brasileiro velhinho e pouca gente contribuindo pro INSS, porque vai ter menos gente jovem. O regime da aposentadoria pública no Brasil é de repartição, ou seja, quem tá trabalhando hoje é que sustenta a aposentadoria de quem já tá nessa fase, de quem já tá usando o INSS para viver. E o que a gente tá falando é que esse bolo de gente que vai usar o INSS vai crescer e a quantidade de pessoas que vão contribuir vai diminuir, então a conta não bate. Além disso, pode ter mudança de regra, porque a gente tá falando de uma aposentadoria que você vai receber daqui 20, 30, 40 anos pra frente, ninguém sabe como é que vai estar o INSS lá na frente. O problema dos fundos de pensão
questão das previdências privadas que as empresas contribuem junto com os funcionários é que já tem pouca gente que tem acesso a esse tipo de coisa, e com a informalização do mercado de trabalho, ou seja, cada vez mais gente trabalhando autonomamente por conta própria, menos pessoas ainda podem contar com esse tipo de benefício para a sua aposentadoria. Aliás, se a sua empresa faz esse tipo de contribuição, sei lá, você coloca R$300 por mês, a empresa coloca mais 300, e eu nem tô falando da qualidade do fundo de previdência, normalmente vale muito a pena porque você está ganhando de presentes da empresa, então aproveite. Cara, só resta o terceiro pilar, que é você mesmo. Você é a sua aposentadoria. Depende de você, a sua aposentadoria ser confortável ou não daqui a uns anos, daqui a umas décadas. Para você viver bem e ter esses investimentos que a gente tá te ensinando a se planejar para ter não só uma vida legal hoje em dia, mas também uma aposentadoria muito digna e confortável, você vai ter que mudar uma coisa: poupar mais, economizar mais. A primeira coisa que você vai ter que mudar, se você ainda não faz isso, é investir mais, economizar mais para mirar na sua aposentadoria. 20% da sua receita, do seu salário, costuma ser o mínimo recomendável. É lógico que você pode começar com muito menos, se esse for um esforço muito grande, mas se você conseguir investir ainda mais, melhor ainda. Aliás, quanto que você poupa hoje em dia? Você poupa esses 20%? Tá conseguindo menos, mais? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente tá de olho, e quem sabe a gente não volta aqui para fazer mais vídeo de dica de economia que você pode aplicar no seu dia a dia. Se você economiza mais, isso significa que vai sobrar mais dinheiro no fim do mês para você investir. Então, dica de economia sempre é bom para os investimentos. Se você quer vídeo de economia, coloca aqui embaixo o nosso código secreto, que vai ser dica de economia. Comenta aqui que a gente vai estar de olho. Se bastante gente deixar o código aqui nos comentários, a gente volta para fazer esse vídeo. Falando de capacidade de poupança, que é um termo técnico para o quanto você consegue economizar e investir, olha como faz diferença o quanto que você aplica por mês. A gente está fazendo aqui uma simulação lá no Tesouro Direto, especificamente no Tesouro IPCA, que vence lá em 2045, que é a opção mais distante que a gente tem. É facinho você fazer suas simulações por conta própria, seguindo esse passo a passo que a gente está mostrando na tela. O Tesouro IPCA, inclusive, é bem interessante porque para quem fica até o vencimento, ele sempre vai render acima da inflação. Nesse caso aí, ele está pagando um bônus ao redor de 5% ao ano, mais quanto a inflação, o preço das coisas subir. Se num ano subir 10, ele vai te pagar 15. 10 da inflação, mais 5 do bônusinho. Com R$100 por mês, você ia conseguir juntar R$76.700, já contando com quanto ele rendeu e descontando os impostos. É isso no seu bolso, 77 mil mais ou menos, com 100 conto por mês que você ia ter. Agora, se você subir para R$300 por mês, você já ia chegar em praticamente 230 mil lá no vencimento. Para quem consegue aplicar bem mais, 900 por mês, você ia ter lá em 2045 690 mil, tudo descontando imposto. Ou seja, faz muita diferença você fazer esse esforço para conseguir economizar 100, 50, R$200, a grana que for no seu dia a dia, no seu mês a mês, para lá na frente você juntar muito, mas muito mais. Mas se você ficou muito perdido quando a gente falou de Tesouro IPCA, não sabe muito bem como é que funciona o Tesouro Direto, não tem problema, porque a gente tem um e-book gratuito para você. O link para você baixar esse e-book tá aqui na descrição do vídeo, e ele é só o começo de muita novidade que vem por aí. Eu sei que investir às vezes muita grana todo mês não é a coisa mais óbvia, porque para muita gente nem sobra essa grana. Se você não tá conseguindo guardar, ou se tá conseguindo investir muito pouquinho todo mês, pode ser um problema de renda. O lance que pouco influenciador fala é que às vezes você ganha mal mesmo, e por isso você não consegue investir. Então a segunda coisa que você pode mudar numa medida mais emergencial é buscar fontes de renda extra. Aqui no canal a gente tem várias dicas de o que você pode fazer para ter uma renda extra, às vezes fazer um bico de final de semana. A gente tem dicas de pessoas, inclusive, que começaram com um trabalho paralelo de uma renda extra, e isso se tornou a renda principal, porque começou a dar tão certo que muita gente acabou até largando o emprego e se dedicando a isso para ganhar mais. Então ideia aqui no canal quanto a isso não falta. Terceira atitude que você pode tomar é ter regularidade nos investimentos, porque isso vai fazer muita diferença enquanto você vai juntar lá na frente. Não adianta você pegar só o seu 13º, só uma grana extra que entra ali no mês e aplicar. O que faz diferença de fato é você adquirir o hábito de todo santo mês separar a grana que você pensou em investir e já colocar no investimento, para nem correr o risco de gastar. Mas como é que se faz para investir sempre? É difícil, né? É difícil. Mas tem umas práticas, tem umas diquinhas para você. Se você tá com dificuldade, vê esse vídeo aqui em cima, porque lá tem 5 dicas bem práticas de como que você faz para investir
todo santo mês no Tesouro Direto. E aqui embaixo a gente fez outro vídeo sobre o Tesouro Renda Mais, que é uma novidade do Tesouro e uma opção bem interessante para você complementar a sua aposentadoria. Desse outro lado aqui tem uma bolinha para você que não é inscrito, clicar e virar um Econowicker raiz. Essa é a hora, inclusive, de você deixar seu like se você gostou do vídeo.